Fala, meu povo! Estamos online, full time, diretamente aqui do SafraCast. E pra gente hoje tem um bate-papo sobre empreendedorismo, como sempre, com bom humor, com os nossos convidados hoje. Mas a gente hoje vai falar um pouco sobre a inovação a partir das pessoas. E é um diálogo que a gente já teve ali, uma leve introdução, tirando a nossa convidada especial. Para começar com aquele rancor especial, tirando. Mas esse papo começou no World Creativity Day, que é um evento colaborativo, de tecnologia, mas que traz essa inovação à frente. E a gente vai falar um pouco sobre como foi esse bate-papo e vai dar uma continuidade desse bate-papo hoje com os nossos convidados, tá bom? Rodolfo, seja bem-vindo. Obrigado, Wallace, pelo convite. Mais uma vez juntos. Obrigadão. Legal. Itamara, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, conhecer todos vocês. Que legal. Glenda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Wallace. Estou muito contente de estar aqui com vocês, apesar do frio do estúdio, entendeu? Tá tudo certo. Eu já tenho um look pensado para cada episódio, para não passar por esse perrengue. Rodolfo, queria que você fizesse uma breve apresentação sua. Claro. Quem é você, qual é a sua área de trabalho, para que o público possa conhecer um pouquinho de você. Ótimo. Eu sou Rodolfo, botafoguense. Botafoguense, já vou logo Produção. Já sei. Eu sou publicitário, comecei minha carreira não na área de comunicação e publicidade, com uma consultoria familiar, assim, dentro da área de inteligência corporativa, segurança, prestação de serviços e tudo. E hoje eu faço projetos especiais, assim, projetos de audiovisuais voltados a impacto social, né? Tem uma agência de audiovisual, comunicação, voltada para criar impacto social na vida das pessoas, empreendedorismo e tudo. Que legal. Qual é o nome da agência? Creation. Legal. Itamara, por favor, fala um pouquinho de você e do seu trabalho. Sim, eu sou Itamara Ferreira, eu sou mineira e estou morando há um ano aqui no Rio, maravilhoso, estou adorando estar aqui. Eu sou designer de marcas, trabalho com marcas, eu sou criadora de conteúdo e eu sou professora de design também. Eu gosto muito de falar sobre design, de compartilhar conhecimento. Então, em 2016, eu criei o meu projeto, que é o meu bebê, que é o Layoutar. É o meu curso de design, né? E é um projeto que nasceu em 2016 como um curso presencial, mas hoje ele é um curso online, né? Em 2020, na pandemia, nasceu como curso online. E é muito interessante o quanto o online também abre para várias outras possibilidades. Então, o projeto, ele voou, né, voos mais altos além do curso online, né? Então a gente consegue hoje ter conteúdos, ter newsletter, ter blog, enfim, criar muitas iniciativas, assim. E eu gosto muito de falar sobre design, eu sempre estou palestrando e tal. Ano passado eu tive até a honra de ser convidado para um projeto que eu sou muito fã, que é o TED Talks. Então, eu pude palestrar no TEDx. Então, estamos aí sempre falando sobre design, sobre marcas, sobre criatividade. E estamos aqui também para isso. Que legal. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Glenda, fala um pouquinho de você, da sua área de atuação e principalmente da área de design de serviço, que eu acho que é uma coisa que a galera ainda conhece pouco. E muitas pessoas vieram me perguntar depois, vendo alguns vídeos, o que era o design de serviço. Então, acho que é legal a gente dar uma passagem por isso também. Que maneiro. Primeiro, que legal, né? Acho que temos duas designers aqui na mesa. Mas os outros aqui que também tem um coração. Tem uma galera. Tem um coração ótimo. Tem um coração de designer aqui. Meu nome é Glenda Almeida. Eu sou jornalista de formação e venho descobrindo também, né, os caminhos da inovação e da estratégia através do design. Então, hoje eu atuo na equipe de estratégia corporativa, governança e estratégia de dados na Globo. Vivenciei, experimentei, né, diferentes coisas na minha carreira. Eu fui repórter, eu fui produtora de conteúdo, me arrisquei no cinema. Depois, de fato, né, fui ali desvendando os caminhos da inovação, trabalhando em laboratório de inovação e tudo mais, até chegar nesse momento que eu vivo hoje, e que é um momento muito conectado com o design de serviço, né? O que é o design de serviço? É esse campo de conhecimento que usa o pensamento do design para projetar aquilo que vai ajudar as pessoas a realizar algo, né? Aquilo que é o intangível, né? Às vezes a gente ouve, a marca tal está proporcionando tal experiência, né? O design de serviço, ele é esse campo do estudo
que vai ajudar as marcas e, né, ajudar os negócios a realmente desenhar um serviço para que esse serviço chegue na vida do usuário, do consumidor, no momento certo, na hora certa, né? E se preste, né? E realmente esteja a serviço dessa pessoa. Então, acho que é um pouquinho por aí, né? Posso falar que já estou apaixonada pela Glenn? Claro, claro Oh, que meu pode. Não é Deus. difícil, não é difícil. Hoje é sábado, Itamara. Não, Depois daqui. Cara, mas é porque você falou uma coisa. Rapidinho, porque ela falou uma coisa que eu concordo muito: que assim, design não é só algo que você faz, é uma forma de enxergar o mundo. Exatamente. Uhum. E aí eu vou lançar outra aqui, hein? Lança. O design é criar novas narrativas para o mundo. Muito bom. A galera vai sair daqui já. Fechou? Acabou a Insights. brincadeira. Insight. Eu acho legal a gente trazer. A gente falou muito no World Creativity Day sobre a questão de você inovar a partir das pessoas, né? Não somente de tecnologia. Tecnologia é feita por pessoas, a gente partiu desse princípio para criar o nosso diálogo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem vendo que muitas pessoas, principalmente com o acréscimo da pandemia, Uhum. ela vem tendo um bloqueio criativo, né? O Rodolfo que lida com projetos, né? Uhum. Como é que você lidou com esse bloqueio nesse acréscimo da pandemia para sair e ter um projeto tão grandioso como o World Creativity Day no teu comando ali? Como é que foi isso? Assim, tem algumas coisas que me bloqueiam criativamente, né? Primeiro, eu acho que desorganização. Eu acho que eu já tenho uma mente muito turbulenta, desorganizada, então eu preciso ter ambientes organizados, sabe? Legal. Ambientes propícios para você criar, para você inovar, né? E isso também eu estou falando não só de limpeza, mas também de pessoas, né? Uhum. Tipo, cada um no seu lugar, se ajudando e tudo. Eu gosto disso. Bloqueios, eu posso falar de planejamento, é algo que eu acho importante, mas algo que sempre me deixa bem à vontade para criar e para inovar e para avançar, é conhecer bem as informações que eu tenho na mão, sabe? Quando eu recebo um projeto, muitas vezes você tá com um cliente e ele te dá um briefing que, na visão dele, que é aquele briefing meia boca, né? Vários, Que a gente conhece que é meia boca, aí você fica, pô, mas isso aqui não tá legal, eu preciso de mais informação. Então, quanto mais informações você tem, mais é possível encontrar caminhos para você criar e para você inovar. Então, por isso que eu trabalho muito com pesquisa. Acho que de vocês três, só o Wallace foi uma indicação para o World Creative Day. Sim. A Glenda eu encontrei pesquisando, a Itamara eu encontrei pesquisando, a Gabi, que não está aqui, eu encontrei pesquisando também. Então, Você pesquisa bem, hein? eu pesquiso bem, Pesquisa direitinho, super bem. viu? Eu também vi bem de Sou um cara. grande né? pesquisador. É isso. E eu gosto de fazer isso, né? Curadoria das coisas. Então, eu gosto de trabalhar com muita informação para poder, tipo, não é nem segurança, mas ter confiança nas escolhas e nos caminhos que eu vou tomar, principalmente. Como é que você lidou com isso, Tamara? A gente sabe que, óbvio, para de fato criação, né? E conteúdo, então, nem se fala. A gente vive um momento da explosão do digital, onde o excesso tá desagregando muito, né? A gente vê muita informação desagregada, mas ao mesmo tempo a gente tem um pequeno grupo de pessoas, como você, que vem realmente construindo um trabalho crescente. Mas é óbvio que a pandemia tem um afeto, esse acréscimo tem um afeto nessa produtividade, porque é bom também a gente também trazer esse alerta, né? A gente, com essa questão do trabalho home office, né? Uhum. Aí só prejudicou, ele facilita muita coisa, mas Uhum. ele prejudica muito o emocional de quem empreende, né? Ele quer ele é cobrado a estar produzindo o tempo inteiro, produzindo coisas, e projetos, iniciativas e conteúdo. Parece que ele não pode ter um momento de lazer, porque aquilo poxa, você podia estar produzindo nesse momento aqui, você está à toa. Não, eu não estou à toa, eu preciso ter um momento de lazer, que é um momento de respiro. Até fico brincando com alguns alunos quando eu vou dar aula, de olha, é um post de respiro. Eu preciso de um post de respiro aqui, que não seja o tempo todo conteúdo, o tempo todo conteúdo. A minha vida não é 100% conteúdo. Por mais que eu trabalhe com influência digital hoje também, que é uma aba do meu trabalho, não dá pra gente trabalhar o tempo inteiro gerando conteúdo, porque senão você fica sem uma vida particular, né? Mas como é que você lidou com essa questão? É interessante você falar isso, porque em 2020, né, que foi o boom da pandemia, foi quando eu tive burnout.
E aí, não só eu, não sou o Alecrim Dourado, muita gente, muitos amigos que eu conversei teve, e eu acho que muito por causa disso, dessa ansiedade do tenho que E produzir. essa cobrança do mercado também, das pessoas do mercado. Sim, primeiro uma ansiedade diante de uma coisa que a gente nunca tinha vivido, né? Então você tinha que estar se preparando para o quê? Ninguém sabia, então era aquele excesso. Foi quando eu lancei meu curso online, então assim, produção de conteúdo e tal. Mas sabe uma coisa que eu percebi? Então, depois que você tem um burnout, é a hora que seu corpo fala, independente de você quiser ou não, vamos parar. Ele implora. Ele implora não, ele, né, ele te obriga. Ele comanda. Ele te joga na cama e fala, é isso, amor. E aí, eu percebi que a gente não morre, né? Quando a gente para de fazer as coisas em excesso, que coisa, menino. Porque a gente acha que, puxa, se eu parar, as pessoas não vão me reconhecer mais, não vai ter trabalho e tal. Mas quando você constrói uma carreira sólida, e aí eu falo muito isso para os meus alunos quando eu vou falar, a coisa da carreira offline, das relações, sabe? De construir o degrau sólido mesmo, a coisa não, você não cai da escada, né? Então, eu acho que você começa a descobrir outros caminhos além do excesso, né? Então, a gente vive aí numa poluição conceitual absurda, né? Então, a gente tem infinidades de prestações de serviços e de produtos, a gente tem subcategorias de serviços e produtos, a gente tem excesso de canais de mídia, a gente tem excesso de informações por canais de mídia. Então, assim, é muito, né? E eu acho engraçado porque o que as pessoas fazem para se diferenciar diante do excesso? Elas produzem mais. É tipo tentar apagar incêndio com gasolina, sabe? Então, para me diferenciar, eu vou produzir mais ainda, que daí eu vou entrar dentro desse excesso. Mas calma, e se a gente pensasse em fazer diferente ao invés de fazer mais, né? Então, eu acho que foi nesse caminho que eu comecei a ir. Falei, gente, e se eu for na contramão? Se eu começar a fazer uma produção de conteúdo mais sustentável, tanto para mim quanto para quem está assistindo, né? Que a gente também precisa pensar neles. E eu acho que eu comecei a fazer isso e hoje eu me sinto muito confortável de produzir conteúdos relevantes na medida em que eu consigo e que sejam de valor, né? E que realmente agreguem na minha carreira e nas pessoas que estão ali consumindo. Isso é muito legal, né? Eu sou um especialista em desenvolvimento, mas eu me considero um cara muito bom em lobby e relacionamento. Por uma questão de gostar da vida offline. Eu gosto da vida offline. Mas até a minha vida offline, ela é positiva na hora de criar trabalhos. A gente saiu de lá, vamos tomar um show, vamos fazer alguma coisa. Fortalecimento das relações, que é o lobby, né, faz com que o seu trabalho também tenha uma rede de apoio. Né? Pessoas que estão ali, que admiram o seu trabalho, que respeitam o seu trabalho, que entendem seu trabalho. Né? A gente também vive nesse excesso, as pessoas às vezes me olham e falam assim, você faz o quê? Eu faço tantas abas de trabalho que a pessoa fica confusa do que de fato eu faço. Eu falo, eu não sei me definir, eu trabalho com desenvolvimento, mas isso tem impacto em diversas cadeias produtivas. Então, eu não... E você nem precisa se definir, De colocar fato. numa caixinha, Sim, né? Essa verdade. caixinha, né? Então, tem multipotenciais. Né? Isso é muito legal. E uma outra coisa a destacar, que você também trouxe, que eu acho que é importante a gente trazer luz para essa fala, eu acho que a gente fala muito sobre trabalho de qualidade. Eu quero ter um trabalho que me gere qualidade, mas eu quero ter um trabalho que me gere possibilidade de tempo de qualidade. Né? Que eu acho que isso é mais do que o dinheiro. Eu contei a minha história para o Rodolfo, eu trabalho numa empresa estatal, larguei tudo e fui fazer moda, fui me especializar nisso. Então eu trabalho com o que eu gosto. Então eu quero trabalhar com pessoas que eu gosto, pessoas que eu acredito, projetos, iniciativas que eu acredito, empresas que eu acredito. E essa remuneração, né, esse budget, ele vai chegar. Mas eu acho que os seus valores precisam ser uma premissa desse trabalho de criação, né? Eu só consigo criar e performar no lugar que eu acredito. Isso para mim é premissa, porque para mim o valor vem à frente da monetização. Acho que a monetização ela é uma consequência do meu trabalho que vai acontecer. Só que às vezes a ansiedade faz com que a gente se atropele e coloque a monetização na frente dos valores. Mas né? é porque a gente sempre pensa no final da jornada. Tipo Exato. assim, eu vou trabalhar loucamente aqui, sofrendo, sem gostar do que eu faço, porque em algum momento eu vou abrir a portinha da felicidade, né, de tudo, e vou colher os frutos. Mas a gente não entende que você tá vivendo. Isso é vida, né? É importante a gente destacar que isso não é romantizar, né? A gente não está romantizando empreendedorismo aqui, não. A gente está falando da nossa vida dia a dia, né? Aprender a curtir o processo. Né? Porque se tudo divertir tem no um processo, né? Exato. Se divertir no processo. Glenda, fala um pouquinho de como foi esse momento de criação para você. A pandemia, para mim, foi muito interessante porque ela começou assim no momento que eu estava super mergulhada e interessada nesse campo do design de serviço. E aí foi justamente o momento que todos os serviços precisaram se reformular, né? Então eu tinha ali um campo de pesquisa, de estudo
aflorando, Vasto, né? vasto, e que foi muito enriquecedor para eu adquirir repertório. Mas falando dos desafios, né, dos bloqueios criativos e tudo mais, eu acho que uma das coisas que aquele diabinho que fica, eu acho que ele é difícil de soltar e que talvez muitas pessoas também tenham, é o desafio da falta de confiança, né? Principalmente falando para mulheres empreendedoras, né? Que desde muito cedo, desde muito sempre, né? Tem a cobrança de, não, eu tenho que estudar para ser alguém, eu tenho que estudar muito, eu tenho que me formar 500 vezes, eu tenho que fazer 500 cursos para eu conseguir alcançar um certo patamar, eu preciso... E aí, o raio da confiança, que é algo tão fundamental para processos criativos e de inovação, às vezes falta. Então, acho que esse é um desafio que eu, pessoalmente, luto sempre, né? Assim, essa conquista de confiança, confiança no meu trabalho, confiança na minha história, no repertório, né? No conhecimento que a gente adquire de diferentes fontes, né? Conhecimento não é só um curso que a gente faz, uma pós-graduação. Alô, Rodrigo! Né? Pra quem não sabe, Rodrigo é meu namorado. E Rodrigo fez pós-graduação com Glenda e conheceu Glenda foi um reencontro que o World Creativity Day promoveu. Ele tava lá. Ele tava lá. Ele estava lá. A gente se conheceu pela primeira vez pessoalmente, depois de Lá. termos feito uma Porque a pós foi toda pós-graduação. digital. A pós foi toda digital. Uau. A gente começou após, tiveram 2 aulas presenciais, aí pam, tudo Parou. Fechou, tudo acabou. A gente, não, daqui a 15 dias estaremos lá novamente. E esses 15 Confia. dias... Não rolou esses 15 dias. Não rolaram. Então, acho que esse desafio, né, é a questão da confiança mesmo, né? E inovação se faz de confiança criativa, né? Isso é um termo, é um conceito, é algo que quem trabalha nessa área estuda muito, né? Porque a gente está o tempo todo colocando as pessoas juntas para que elas solucionem, se relacionem, conversem, se conheçam para resolver aqueles problemas, né? De diferentes negócios. E elas precisam confiar que a opinião delas é valiosa, né? Que a história delas é valiosa. Então, isso é um desafio gigantesco, né? E nesse mundo que as coisas acontecem cada vez mais rápido, que as pessoas estão ansiosas, a gente se ouve pouco. Então, a construção dessa autoconfiança é um desafio maior ainda. Puxando pela questão da autoconfiança, que eu acho que é legal, a gente trazer um pouco para a gestão da imagem, né? Quando eu comecei meu trabalho, eu comecei muito por uma questão de estar trabalhando no setor de moda. E hoje eu não me coloco mais nesse setor, eu me coloco como cultura de moda, porque meu trabalho tem impacto em outras cadeias, que não seja só de moda, apesar de eu achar que a moda é muito mais ampla do que roupa, acessório e o vestuário no geral, né? Eu acho que ela vai para o comportamento, para o dia a dia, para o lifestyle das pessoas. Então hoje eu falo que eu trabalho com a cultura de moda. E eu sei o quanto a cultura tem um impacto social na vida das pessoas. Enquanto o setor... Por que eu fui por esse caminho, enveredei por esse caminho? Porque para mim a moda se tornou um lugar difícil, é um lugar burguês, né? Eu nem gosto de usar o termo mais elitista, porque eu acho que a elite para mim são outras pessoas. Mas é esse lugar burguês que eu vim com uma perspectiva diferente de sair de um lugar classista e ir para um lugar onde eu acreditasse na pluralidade, na diversidade. E não era muito esse lugar. E aí eu comecei a construir isso com o meu escritório, com o trabalho autoral, de realmente trazer esse convite para todos os clientes para enxergarem essa moda como uma cultura, como um lugar que tem uma caixa torácica ampla. E aí, de fato, tem esse resultado de impacto em outras cadeias, né? Só que aí, quando eu comecei, tinha essa questão da gestão da imagem. De fazer uma apresentação de um pitch em um grupo em BH para investimento e chegar lá com essa roupa, cara, tá, mas tudo bem. E o CEO? Então, eu sou o CEO, só que não é a minha vestimenta que define quem eu sou, né? Não é porque eu tô com um anel, com um acessório, você tá com um terno preto, que você é o CEO e eu não sou CEO. O CEO tem a ver com o lado intelectual do meu trabalho, com o meu currículo. Não tem a ver com a minha vestimenta. Mas aí ali, naquele momento, eu comecei a entender, até hoje ainda rola umas críticas, de entender que a gestão da imagem tem um impacto na cultura, que tem um impacto social no meio em que a gente trabalha, que obviamente deságua na criatividade, porque você, sem essa autoconfiança, você acaba tendo um bloqueio criativo dos projetos, das iniciativas, né? Agora, vocês como
mulheres dentro dessa cadeia, que também tem esse impacto, não só pela vestimenta, mas por uma questão identitária. Como é que vocês lidam com essa questão da imagem, sendo as pessoas que geram esse conteúdo, que são responsáveis por um lado de tecnologia, que não é um lugar onde a mulher performa com tanta quantidade nesse segmento, e você apostando no teu trabalho autoral. Como é que vocês lidam com isso? Que pensado, né? Do nada, já foi um negócio. Foi, não. Joga aí, Glenda, que eu vou pensando aqui na Tá, resposta. eu vou falar já o que me veio à cabeça. Legal, né? sempre. E aí você falou sobre mulheres na tecnologia. Realmente é um desafio, né? Diário, né? Diário. Mas eu tenho a sorte, assim, o privilégio de hoje, nesse momento de vida, de carreira, ser liderada na escadinha, né? Ali realmente por duas mulheres. Minha gestora direta e minha diretora. Minha gestora Marina Barreto, minha Ei, diretora Marina! Andressa Madalena. E do ponto de vista de moda é muito interessante, porque a Marina, ela me inspira uma coisa de um senso assim de, cara, você pode ser despojada e para trabalhar venha confortável. A Marina trabalha de tênis, calça jeans, blusa, seja quando ela está reunida, né, com os diretores executivos, seja quando ela está com a equipe. Então, ela me transmite, em certos momentos, essa sensação de, cara, não, é uma segurança de que eu vou estar confortável e vou estar confortável para trazer minhas ideias e tudo mais. E a Andressa, ela é muito fashion, assim, sabe? Eu quero conhecer a Andressa. É uma coisa assim, elegância, e é uma elegância, e eu não estou puxando o saco aqui barato, não, é porque a imagem que ela, né, assim, é aquilo que elas escolheram transmitir através da postura e da forma como elas se comportam. E como você se expressa, né? E como você se expressa. Então, a Andressa me passa essa elegância, e uma elegância intelectual que eu acho muito interessante, assim, uma mulher também extremamente inteligente, sabe? Então, eu falo desse privilégio porque é isso, eu tô ali, eu tô construindo também, né? Tô arriscando e experimentando também como que eu posso me vestir, me portar e qual é a sensação que eu quero causar, né, para minha audiência, né? Já que a gente, né, fala sobre Sim. justamente as pessoas com que a gente está se relacionando, né? Enfim, me veio isso logo à cabeça assim de Adorei. cara. Mas foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Adorei. Eu acho que é um grande desafio. Bom, pelo menos dentro da área em que eu trabalho, que é a parte de marcas, é majoritariamente dominada por homens designers, né? Então, os que estão como referência, a gente vê eventos que é 100% de palestrantes. Não tô te falando de uma ou duas mulheres, não tem mulheres palestrando, né? Então, assim, são pouquíssimas. E a importância das mulheres terem para onde olhar, né, de você ter alguém dentro do seu time com, né, Ponto de referência, né? um ponto de referência para você acreditar que, poxa, tem lugar para mim, né? Então eu sempre conto uma história de quando eu estava na faculdade e um ex-aluno, essa coisa do egresso, vir trazer a experiência dele do mercado, e ele sempre falar dos caras, eram sempre os caras muito fodas, e eu perguntar quantas mulheres tinham, e ia falar nenhuma. Não tinha uma, que era uma japa. Quer dizer, além de tudo, ainda é asiática, não tinha lugar para mim, sabe? Então, assim, você vai para o mercado já sem a confiança, né? Que você tinha falado, né? Então, hoje, quando eu vejo as meninas compartilhando essa insegurança, eu acho que a gente sempre tem essa vontade de falar, não, velho, vamos juntas, sabe? Assim, não desiste, vamos, né? Mas sobre a coisa das roupas, eu vejo muito também com relação ao posicionamento, faz sentido? Né? De como eu me expresso também ser, como eu me posiciono, quais são os meus valores que você falou. Então, eu acho que eu fui fazendo isso no início de uma maneira até muito intuitiva, e aí depois a gente começa a conhecer branding, a gente começa a estudar, e aí você começa a fazer de forma intencional, né, e tal, e aí você vai construindo esse posicionamento. Mas eu gosto muito, eu falo que eu queria ser artista na minha vida, eu queria ser, pra eu usar umas coisas bem diferentes e ninguém me julgar, sabe? Falar que eu acho que... Seria ótimo, né, tô tentando. Tô chegando lá. Acho, continua. Big Brother, me chama. Alô, Globo! Alô, Globo! Tem uma pequena coisa que eu faço e que tem sido intencional, eu acho que começou na pandemia, que é pintar minhas unhas de colorido, assim, tipo, realmente fazer combinações e ir para uma reunião com a unha colorida, sabe? É uma pequena coisa que às vezes me transmite assim, vamos dar uma diferenciada, vamos experimentar outras coisas, E é impressionante entendeu? como isso hipnotiza as pessoas, né?
Eu fico às vezes com a anel, a pessoa fica assim. Oi, tudo bem? Aqui, ó. Oi, tudo bem? Rodolfo, queria que você falasse um pouco também pra gente. Tudo isso também da imagem tem um impacto no social, principalmente o impacto no social, e você é um cara que está sempre envolvido com essas iniciativas coletivas, colaborativas, e que tem um impacto social. Qual é o valor disso? Assim, como é que isso nasce para você? Como é que você lida com isso dentro dos seus projetos? Eu, assim, particularmente, eu prefiro sempre buscar um caminho da simplicidade, assim, principalmente para transmitir algo de empatia, né? Legal. Buscar essa empatia dentro da simplicidade, de maneira de me vestir, sempre monocromático, camiseta e tal. Eu já fui corporativo um tempo atrás, hoje eu já não consigo, mas esse negócio da confiança que você trouxe, eu fiquei arrazoando aqui, e eu já consigo frequentar lugares que são corporativos, mas me vestir do meu jeito. Tipo, boto no máximo um blazer e tal, né? Mas eu tenho trabalhado bastante isso para me manter confortável, para me manter confiança e para poder transmitir isso para as pessoas. Eu lido muito com público, e majoritariamente público assim, de classe C e D. E eu tenho que me manter, transmitir essa empatia para eles, né? Trazer essa empatia e demonstrar confiança, e fazer com que eles acreditem no que eles fazem, no trabalho que eles desenvolvem, sem me mostrar arrogante e tudo. Capacitação de empreendedorismo social, por exemplo, é uma coisa. Eu estava até conversando com a Glenda há um tempo atrás, eu abri uma startup de entrega de logística, de last mile para o e-commerce, no boom, tipo 2014 a 2017, né? Então, eu só entregava em áreas de risco. Todos os CEPs do Rio de Janeiro, tipo Americanas, Amazon, muitas dessas, estou falando aqui as empresas, não tem problema, beleza. Não, inclusive, fica à vontade, gente. Fique à vontade. E eu coloquei na cabeça, ó, vou curar essa dor aí do mercado para essas pessoas que moram em áreas que não têm um endereço fixo, não podem comprar na internet, não conseguem receber uma encomenda, uma coisa que é simples para a gente, eles não conseguem receber em casa. E aí eu me lancei no mercado para fazer isso, e eu trabalhava muito com esse público, líderes comunitários, associações e tudo. Eu convivia com eles, então eu tive que me moldar a maneira que eu me visto, que eu me comporto e tudo, para poder fazer parte de um ambiente sem tirar a característica de CEO, de executivo, de corporativo, entendeu? Legal. Eu acho interessante também pegar esse gancho do Rodolfo. A gente entende hoje que dentro do brand, né, como a gente brincou, existem várias abas da gestão dessa imagem da marca ou do cliente, né? Itamara, você que trabalha um pouco mais mergulhada nessa área. Eu não gosto muito do termo erros e acertos, né? Porque não existem erros e acertos. Acho que tudo tem seu time e às vezes você precisa arriscar para de fato, lá na frente, você ter melhores resultados. Mas quais são hoje, dentro do brand, o que você pode destacar como algo que possa ser melhorado, né? E coisas que de fato hoje estão sendo assim, a menina dos olhos de ouro, assim. Eu vou pegar também um gancho na fala do Rodolfo, que enquanto ele estava falando, eu falei, gente, como é interessante isso acontecer na marca pessoal, né? Então ele fala do público dele e o quanto você se adequou para conversar com esse público. Mas eu tenho certeza que você também carrega da sua essência, você não se moldou completamente, né? Então tem muito do que você acredita versus o que o público espera e você alinha essa expectativa, assim, né? E isso é muito parecido com o que acontece com as marcas de uma forma geral, né? Então, quando você fala das vestimentas, do nosso posicionamento, marca pessoal continua sendo marca, né? Mas tem algo que, bom, eu trabalho com design de marcas, então eu sempre trago branding para aquilo que é da minha alçada, né? Que é a parte de expressão, a parte visual. E aí tem uma parte que eu amo trabalhar quando eu trabalho com marcas, que é a parte de atributos, que são as características que definem a personalidade daquela marca. Porque assim, se a gente for fazer uma analogia simples, vamos supor que uma marca seja uma árvore. E muitas vezes a marca, ela é, na raiz, sei lá, uma coisa e
na Copa ela se mostra uma outra coisa, né? Que são as marcas que a gente fala que são míopes, que não se reconhecem, não se enxergam, né? Então eu gosto muito de fazer esse trabalho aprofundado, de entender quem é a marca na essência, né? Na raiz dela. Então eu quero saber os valores, eu quero saber como ela se comporta, qual é a cultura da empresa, né, no que ela acredita, para que eu consiga, através do design, que é o ponto de contato que o público tem com aquela marca, explorar isso que ela tem de mais valioso, né? Então eu falo que não adianta você plantar laranja e querer colher, sei lá, flores, lírio do campo, não sei, sabe? E tem muitas marcas que fazem isso. Então eu acho que essa é uma parte, enfim, o branding tem muitas partes essenciais, né? Mas se eu for trazer para a minha parte, que é a expressão, eu acredito que o design seja isso, ele seja a ponte, né? O design, ele é um tradutor. Então, eu preciso pegar o que a marca é e transmitir, e traduzir isso de uma forma que o público consiga compreender quem ela é. Faz sentido? Faz total sentido. E o que você acha que pode ser melhorado dentro do branding hoje? O que pode ser melhorado? Tá, sabe uma coisa que ainda dentro disso eu acho que as marcas pecam muito? Vamos falar assim, dão um deslize? Quando elas assumem certas causas ou bandeiras ou algumas coisas que não tem a ver com os valores dela. Não tem a ver com os valores dela. Isso acontece hoje com muita frequência, né? Muito. Então ela vai levantar a bandeira porque tá na moda. Só pra surfar uma onda. Pra assim. surfar uma onda. No social, então, se fala, né? Muito. No social tem muita onda. Assim. E teve muito, na pandemia teve muitas, né? Aconteceram muitas coisas, a gente tava com sangue à flor da pele, assim, então muitas queriam abraçar umas causas que, caramba, cara, calma, você não precisa levantar todas as bandeiras para ser uma marca legal, né? Eu acho que é interessante quando a gente no escritório constrói um institucional, que é a base de qualquer cliente. Sim. Sem institucional a gente não consegue fazer nada. Porque ele é como se fosse um cardápio, né? Uhum. Se você não dá um cardápio, você não sabe nem o que você vai pedir naquele restaurante. Então, a premissa chega, dá um cardápio. Eu chego no cliente, cadê o institucional? Porque esse institucional eu não consigo pensar em nada porque eu não conheço a vida pregressa dele. Ele pode contar uma história ali, que é a vida dele, mas eu preciso que seja catalogado. O briefing. Aquele briefing que não chega completo. Aquele briefing que não chega completo. E aí, logo no primeiro impacto, a gente já tem institucionais muito mal construídos. Assim, o primeiro impacto do cliente é reconstruir. Não, já tem. Deixa eu dar uma olhada. Aí tem 3 frases na missão, 2 na visão. Aquela plaquinha que eles compram ali na lojinha já prontinha, a placa do aquele caminhão. Planejamento estratégico by the book. A placa de caminhão, E aí eu fico, cara, a gente precisa refazer o institucional para a gente criar de fato um brand que seja assertivo. E costura um pouco dessa questão de pecar, porque volto a dizer, como eu falei logo no início, né, meus valores ele vem à frente de tudo que eu vou fazer. Então, se não tiver aquilo agregado ao meu valor, eu não consigo entregar nada. Eu tenho entregas de péssimo resultado. Assim. Às vezes, por uma questão de monetização, beleza, mas vai pagar muito bem. Então, eu vou lá e vou trazer para o meu universo. Cara, não. Eu preciso estar no meu universo e trazer a monetização. Né? Então, acho que, de fato, essa questão de pecar por esse caminho, né, trazer esse lugar, as marcas têm realmente tropeçado muito nesse lugar. Né? E, gente, a audiência não é burra, vamos falar isso? A audiência não é burra. Eu ia falar isso. Sim. A audiência não é burra. Fica aquela energia de bolo bonito de padaria. Que tá bonito por fora. Mas você sabe que é seco. Tem aquele doce de leite meio fraco. Você sabe que não é aquilo. Não é, fica... Não, e hoje com o acréscimo da rede social também, que hoje, enfim, se canalizou em algo gigantesco, era só uma pedrinha, hoje é um morro imenso para você ultrapassar, porque você precisa passar pela rede social, é impossível você não performar nela hoje, né? Ela hoje virou um cartão de visita. Antigamente a gente chegava, me dá teu cartão de visita, hoje a pessoa abre o celular enquanto eu estou chegando. É a primeira questão. E no empresariado qual é o teu LinkedIn? Sim. Então, assim, a gente tem esses 2 canais, um de negócio, mais voltado para a gestão da imagem, não que o LinkedIn não trate da gestão da imagem, muito amplos. Então, assim, não adianta você tá ali todo dia na rede social, você vai tropeçar. Sim. E vai ser uma coisa ruim, porque você pode acertar 10 vezes. Se você errar uma, você vai ser visto por esse erro. Então, é uma coisa que a gente precisa ir aprendendo, principalmente no que se remete ao empreendedorismo, né? A gente acerta um erro. Poxa lá, sabia que ele ia errar. As pessoas estão esperando a gente errar, né? Eu acho que a audiência está ali, então, e quando ele vai errar? Até para humanizar os processos, né? Vamos ser realistas, assim. Quando tiver a pessoa muito perfeitinha, também falar, a gente não erra. Perfeição não conecta, gente. Essa pessoa, ela não vai ao banheiro, ela não peida, ela não faz isso, ela não faz uma Sandy da vida, né? Você acha que perfeição não conecta? Eu acho que não. Aí eu vou puxar um
papo, E agora né? começou o puxa-puxa. Não, esse puxa-puxa, porque uma das coisas que o Rodolfo falou, né, sobre criatividade e tudo mais, que ele precisa da organização, às vezes o que uma marca precisa para chegar, né, num outro lugar é bagunçar a casa para se entender, né? Terapia aqui, ó. Não é exatamente, não é o. Eu falei do ambiente Sim, mais sim. privado, assim. É porque me veio a cabeça mesmo, né? Que inovação, e aí a inovação da marca também se faz com um pouquinho de bagunça, né? E bagunça, o que é bagunça, né? O que eu estou querendo dizer? As marcas, por exemplo, precisam ativar mais o recurso da pesquisa. Uhum. Pesquisa, seja ela qualitativa, quantitativa, hoje o que não Dados. falta é informação para um negócio, uma empresa, um empreendedor acessar, seja, né, do público da região. Trabalhar né? com dados, né? Trabalhar com dados, exatamente. Quantitativos, qualitativos. Isso é uma prática que pode ajudar muito. E aí a bagunça a pesquisa às vezes, né, significa você abrir o leque, você explorar, você bagunçar suas referências para você selecionar aquilo que realmente você quer contar, aquilo que realmente é seu valor, aquilo que realmente vai. E aí sobre essa coisa, né, de a audiência esperando você errar, eu acho até o contrário. Eu acho que a gente gosta, se a gente analisar, a gente gosta de ver quando uma marca muda, né? E ela vai sim, evoluindo. sem dúvida. Super legal. Isso é muito Super maneiro, legal, né? Assim, sim. você olha marcas que, puxa, já são consolidadas, né? Que já estão ali no nosso Você pipeline. representa uma que tipo, é uma mudança, uma transformação incrível. A gente assim. vê a Foi mudança. necessária a bagunça. Foi necessária Foi bagunçar. necessária a É. bagunça, né? A gente vê a mudança, a gente vê a trajetória, e aí isso cativa porque tem uma coisa ali da constância da mudança, né? A constância da pesquisa. Então, acho que a pesquisa é a grande porta, assim, né? Para as marcas conseguirem, para os negócios, para os pequenos empreendedores, conseguirem. E às vezes pesquisa é uma palavra que logo fala assim, opa, preciso de muita grana para poder fazer uma pesquisa. Designers sabem que não é assim. Às vezes a gente pode ir a campo, entrevistar 10 pessoas, ir para a rua, entrevistar 10 pessoas com um bom roteiro, com uma boa estrutura, e dali trazer inúmeros insights que vão De fato. De fato. melhorar a coisa. A gente sabe? tem aquele. Só fazer um. Eu ia te passar uma parênteses. palavra. A gente tem aquele conceito do lifelong learning hoje, né? Que a gente nunca para de aprender, né? A gente está sempre numa curva de aprendizado. E as marcas, talvez as empresas, as corporações começaram a entrar nesse, vamos dizer, nesse sistema de que ela precisa também, ela precisa continuar se desenvolvendo. Ela não está pronta, né? Porque é feita de pessoas, organizações, é um organismo e ela é um organismo vivo e precisa se manter viva nesse processo de aprendizado, né? Eu achei interessante. Rodolfo sabe, eu já atuei dentro de grandes instituições, como startup, né? E uma delas, quando a gente estava trabalhando, a gente sempre chegava todo dia, e nós somos uma equipe muito plural, porque é um homem LGBT, com roupas como eu estou usando hoje, uma menina gorda, que é a Ana, que é hoje a nossa manager. Que é um amor. Que é, Senti falta da Ana, inclusive. tá de aqui. férias, menina, depois de 5 tá, anos. entendi. Coitada. Eu quase expulsei ela da 5 empresa. meses de férias para. Quase expulsei ela da empresa. Ela não dá, vai dar sim. 5 anos, minha filha, não dá mais. Que é uma mulher gorda. Moisés hoje, que é um cara LGBT preto. Samuel? Samuel, inclusive, hoje. Então, assim, a gente já causava um impacto diverso assim que a gente já entrava nessa startup. E ali a gente foi, passamos pela L'Oréal, por outras e tal, e a gente foi ali performando, conhecendo essas instituições. E aí teve um dia que a gente parou e eu falei, caramba, eu não consigo ver nesse ambiente humanização. Eu não me sinto humanizado, eu me sinto robótico, vocês estão robotizando o meu trabalho. Isso deu um grande debate com o CEO da instituição, porque, de fato, eu falei, eu tô sentindo falta de gente de cabelo rosa aqui, eu tô sentindo falta de uma menina com trança, sabe? Eu tô sentindo falta de uma pessoa com dread, eu tô sentindo falta de ver o Brasil dentro desse lugar, eu não me identifico nele. Então, eu acho que essa ideia de bagunçar, né, é trazer o dia a dia para dentro das corporações. Hoje você entra, por exemplo, na L'Oréal, cara, você vê... É bizarro a diferença que a L'Oréal hoje performa. Eu entrei no prédio novo da L'Oréal, parecia que eu tava num filme de criação internacional, sabe?
completamente plural, desde a recepção, Sim. não é mais aquele uniformezinho, sabe? Então eu quero chegar e quero... Trouxe a vida real para dentro da empresa. Exato. Sim. Então, Não tentou. Você acha que as empresas geralmente elas tentavam padronizar as pessoas sem antes de dúvida. contratar? Você falou da caixinha? Né? A caixinha ela vinha pronta. Começava né? no RH, né? Porque é dali começa. Se você não passa ali pelo RH, você nem entra, né? Ou até mesmo, mesmo que você seja uma pessoa LGBT, eles queriam te encaixar dentro de um padrão que acreditavam que você deveria corresponder. Que é heteronormativo. Mas será que não era uma visão da marca, da própria marca, do que a empresa como marca ia estar revelando, Porque eu acho que demonstrando? durante muitos isso anos, mudou? Mudou muito, mas durante muitos anos, quem comandava as grandes corporações eram homens héteros brancos. Então, assim, isso já começa daí. Né? E isso não é igual, não é um discurso de ódio contra pessoas brancas, porque eu sou Sim. pessoa branca. Né? Não é um discurso contra pessoas héteras, apesar de ser um cara LGBT. E tem até amigos héteros, tem até amigo hétero. Nada contra? Nada contra. Até conheço. Até conheço um. Mas porque eu acho que, de fato, parte desse lugar de não entender o convívio social dessas pessoas, o impacto que tem nela. Então, para ele, tanto faz, assim, sabe? E eu quero... A gente sempre busca os iguais, né? Se ele é um homem hétero branco, ele tem outros héteros homens brancos do lado dele. Ele fala, tem uma mulher, mas não sei, eu acho que prefiro ele. Porque ele vai me entender melhor. A gente busca os nossos iguais. Então, e isso vai se perpetuando. E vai espelhando gerações e gerações. Por isso que a mudança precisa ser intencional, ativa, né? Não precisa ser forçada. A mudança, ela precisa, exatamente. no primeiro momento, ela tem que ser forçada, porque... Precisa ser provocada. Assim. Porque eu acho até forçada, porque às vezes a gente provoca, mas a pessoa não tá absorvendo a provocação. Né? Eu chego e falo, a pessoa, beleza, e vê o cardápio, tipo, caguei pro que você falou, sabe? Bate na cara dela. Caguei, mano. Então, assim, às vezes você vai Sim. ter que... Por exemplo, hoje eu tenho... eu falo com meu namorado, por exemplo, andar de mão dada pra mim não é uma opção, é um ato político. Eu preciso andar de mão dada, porque se eu não normalizar isso, as pessoas vão continuar achando que eu estou fazendo algo errado. Então eu preciso normalizar. Chegar e encontrar no teatro, dar um selinho nele e pegar a mão dele. Eu não estou fazendo absolutamente nada diferente de uma pessoa hétero. Por que eu estou fazendo errado? Então eu preciso normalizar. Só que assim, para algumas pessoas LGBTs, isso ainda é incômodo. Mas aí eu vou incomodar as pessoas. Eu falei, oi? Sim. Não, você não vai incomodar, você vai fazer como qualquer outra pessoa. Enquanto é seu namorado, você vai beijar, sua namorada, você vai beijar. Normal, não tem nada demais nisso. Mas isso ainda é... Então hoje, pra mim, isso é um ato político. Então isso é forçar, porque às vezes eu sei que eu chego e a pessoa olha e tipo, nossa, tá vendo lá, de mão dada, desnecessário. Sabe que eu já Mas escutei, o que eu escuto, já escutei muitas vezes, e é sobre a questão das mulheres, é assim, mas não tinham mulheres relevantes o suficiente no mercado para ocupar esse lugar. Não tinham pessoas pretas o suficiente para poder ocupar essa vaga. E você fala, cara, mas se você não dá oportunidade para essas pessoas, nunca vai ter mesmo. Nunca vai ter, e nunca vai ter referência, e as outras pessoas nunca vão se sentir inspiradas e confiantes, e aí... E a gestão do mercado, ela não é mais sobre igualdade, é sobre equidade, né? A gente já passou da igualdade, nós já somos iguais, ponto. Eu acho que a gente precisa equilibrar essa balança agora, né? Eu tive um debate recentemente com um amigo sobre a questão das cotas, sobre as bolsas e tal, sobre a questão de instituição governamental que a gente vive hoje, essa reestruturação, né, essa reumanização, como a gente falou, das relações e das plataformas e da instituição do governo como uma instituição um pouco mais atuante no que se remete à população e tal, é imprescindível que a gente compreenda que essa mudança e essa transformação ela tem um impacto de equidade, porque precisamos equilibrar a balança. Se eu sempre tive privilégios, eu preciso ceder um pouco desses privilégios. E isso não é sobre perda, é sobre equilíbrio, né? Então, acho que é importante, até na hora de criar uma campanha para uma marca, né? De pensar no brand dela, de pensar no projeto dela, pensar, bom, como a gente pode equilibrar a balança com esse projeto, com essa campanha, com esse novo produto, onde a gente vai distribuir ele? Onde as pessoas têm para pagar. Não é sobre ter para pagar, é sobre identificação do produto, né? E aí eu diria até que vai além do branding, né? As marcas sim. Dos pequenos negócios até as grandes corporações, elas precisam criar ações afirmativas muitas vezes. E atuar, né? E colocar mesmo, né? Meta, cota, taxa, objetivo. Gente, até o final do ano a gente precisa ter
tantos por cento das nossas vagas preenchidas por mulheres, vagas de liderança preenchidas por mulheres, por pessoas negras, por LGBTQIA+, e por todas as verticais ali da diversidade, né? Por pessoas com deficiência, etc. Né? Então, isso precisa acontecer, é a coisa da forçar a barra, e aí é muito lindo, porque é na convivência que a transformação acontece, né? E a gente, durante muito tempo, né, eu pelo menos, durante muito tempo acreditei na meritocracia. Durante muito tempo eu acreditei não tenho o menor problema em falar isso. Durante muito tempo eu acreditei na meritocracia. E depois eu fui vendo que a meritocracia não basta. Você tem que ser merecedor daquele espaço, poxa, que bacana, mas você precisa ter acolhimento empresarial, acolhimento institucional para que aquilo aconteça. Não adianta se você ser foda no que você faz, se ninguém compra a tua ideia. Se ninguém fala assim, escuta ela. Ela é foda no que ela faz. Se você na relação você deixa o próximo para trás. Exato, assim, exato. Você entendeu? está avançando, mas você está deixando gente para trás. Então, acho que a meritocracia hoje, de fato, não é algo... Acho que a gente precisa merecer, né? Trabalhar, conquistar. Eu sou capricorniano, adoro trabalhar, adoro ganhar sozinho na vida não é bom sozinho. Cara, verdade. Eu prefiro chegar devagar, mas chegar com um grupo. Com a galera. Né? Do que colaborativo. Meu pai chegar sozinho. Meu pai falava isso. Vencer sozinho... Eu tenho que vencer com vocês. Vai comemorar então, com quem, né? Vai comemorar com quem, né? Então, eu acho que eu não curto chegar sozinho. Eu curto chegar com a minha galera e falar, cara, a gente venceu, porque não é sobre mim, é sobre nós, né? Então, eu acho que esse século da colaboratividade, da coletividade que a gente está vivendo, é sobre estar em grupo, estar em coletivo, né? E a gente ainda não entendeu muito bem até como agir em coletivo. Às vezes a gente é tão egocêntrico no nosso trabalho, a gente é muito bom, o meu produto é muito bom, a minha área é muito boa, que a gente esquece de trocar, de falar assim, cara, mas vem cá, o que você achou? Achei lindo. Não, me fala mesmo, o que você achou? Detalhe, assim, detalhe pra mim. Eu falo isso com a minha equipe, tá? O que vocês acharam? Ficou muito bom. Não, muito bom na resposta. Eu quero que vocês detalhem, me fala, o que vocês acharam? Bom, de ruim? Porque é a partir da bagunça que a gente reorganiza, né? É o que a gente falou lá, de rehumanizar. Humanizar não basta, já nasceu o ser humano. A gente desumanizou toda a cadeia produtiva, desumanizou os processos, mecanizou tudo, agora a gente está tentando rehumanizar. Como se tivesse, a gente tem que bagunçar essa reumanização para voltar, de fato, a ser enxergado como um ser humano dentro dessa cadeia produtiva. E sabe que é fácil, quer dizer, não é fácil. Eu acho que é mais fácil a gente falar sobre essa coisa do coletivo, da colaboração, pensando no indivíduo, né? Mas os negócios hoje, eles, e cada vez mais, terão o desafio do pensar coletivo e pensar colaborativamente, né? Então, isso é muito interessante também, porque as marcas, elas, para fechar uma parceria, para permanecer viva no mercado, etc., cada vez mais elas precisam contar a sua história com o outro, né? E aí isso não é só do indivíduo, é também um exercício da marca, do branding, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Bom, é óbvio que o podcast tomou uma nova proporção, não fizemos o quadro, não fizemos nada, a produtora vai dar na minha cara, a Ana, quando vê, fala assim, o que aconteceu, hein? Nas minhas férias, entendeu? Vocês fizeram isso. Você bagunçou meu coreto. Mas eu acho que é muito legal. Tudo que eu faço é muito orgânico. Eu, apesar de ter sempre o roteiro comigo, a Ana fala, você tem roteiro, você não vê, né, roteiro, né? Não, porque para mim roteiro é uma régua. Né? Eu acho que a gente precisa ter um direcionamento para qualquer coisa que aconteça, ter aquilo pré-mapeado, né? Sim. Planejado, mas eu acho que é sobre o que acontece naquele momento. Eu acho que o podcast tomou um outro caminho e a gente se sentiu à vontade para expressar e para trocar e pegar os ganchos para fazer sobre as réguas. Isso é muito mais importante do que seguir um roteiro. Então, acho que o trabalho orgânico ele tem muito mais validade do que um engessamento padronial, né? Quando a gente padroniza aquilo ali, então tem que ser assim, vai ser assim nesse tempo. Não, a primeira coisa que eu falei quando a gente organiza para bagunçar, depois organiza exatamente. de novo. Rehumanizar. Estamos reumanizando. Eu acho que é muito legal, a mesma coisa quando o Rodolfo falou, você quer um mediador? Eu falei, não, a gente vai trocando, a gente vai se entendendo ali, porque eu acho que é sobre o que vai acontecer naquele momento. Não sei se as pessoas vão perguntar, se elas vão tirar dúvida, se elas... Não sei, tem que ter uma apresentação? Não precisa. Então deixa rolar, abre o microfone. E o podcast, ele é isso, ele é um microfone aberto.
Então deixa rolar, que a coisa vai rolar. E tenho certeza que as pessoas, quando ouvirem, vão extrair muitas coisas, o que é o mais importante de um projeto. Que você, é o que eu falei até na reunião com os meninos quando a gente foi palestrar, o mais importante é ter uma linguagem inteligível. Sim. E que as pessoas que escutem a gente, que vão assistir no YouTube, etc., que elas consigam ouvir, extrair e tornar aquilo palpável na vida delas. Porque aí, pô, foi sucesso. Sim. Se a pessoa ouviu e aquilo não serviu de nada para a vida dela, para que a gente está aqui? Né? Sim. Para que a gente está aqui trocando e se encontrando? Eu acho que qualquer encontro tem resultados. Sim. E no nosso caso, resultados externos, óbvio, né? O fortalecimento das relações, que a gente se conheça, que a Exato. gente aprimore as nossas relações, mas que o público que esteja assistindo a gente consiga... O que é isso, gente? Emocionei. Que consiga entender. Então, Sim. desde já, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pelo tempo, pela disponibilidade, pelo carinho e pela forma generosa com que vocês receberam o convite desde o primeiro momento, tá? Rodolfo, suas considerações, por favor. Obrigado, Wallace. Obrigado, Glenda e Tamara. Foi uma delícia aqui participar dessa mesa com vocês, de debate, de troca de ideias. O que eu tenho para dizer é isso, falar para o público geral aí, tipo, se você, tá vendo, a gente tinha uma programação aqui para fazer, todo mundo se planejou para falar uma coisa, chegou na hora, foi outra. Quando acontecer isso com vocês, não se sintam culpados, né? Porque muitas vezes aconteceu comigo, assim, me preparar para, vou numa reunião, vou dar uma palestra, alguma coisa, e aí, cara, não falei isso, não falei aquilo, aí ficava me sentindo culpado, mas não. Você viveu o momento, viva o momento, viva o seu presente. Isso é muito legal. Obrigado, tá, Rodolfo? Obrigado a você. Eu acho que é muito legal, você me lembrou uma situação. Eu fui fazer um pitch num grupo em BH, e quando eu cheguei lá, eu já cheguei atrasado, e aí eu já estava muito nervoso, muito ansioso, seria o primeiro grupo para investidores que eu ia fazer, e aí eu fui para um quadradinho, estava botando o microfone. Eu não tinha assistido ninguém até então, já cheguei basicamente na hora da minha palestra, a menina estava falando, mas eu estava entendendo o processo, não estava nem mais ouvindo o que ela estava falando. E eu falei, tá, mas quanto tempo eu tenho? Eu falei, bom, é um pitch, eu tenho o quê? 10 minutos, 15 minutos? Não, você tem 1h30. Uau! Quem nunca? E aí eu falei assim, Um pitch de 1h30 é uma aula. fudeu geral agora fudeu geral, eu não sei o que fazer nesse tempo. Conteúdo. E durante toda a apresentação, que era com slides, para piorar a situação, que eu tinha que embasar minha fala, durante todo o momento eles pausavam, os investidores estavam na primeira fileira, eles pausavam a minha fala, com perguntas completamente aleatórias, assim, sei lá, eu estou falando de gestão do tempo, da divisão do escritório e de como aquilo pode ser distribuído dentro de BH, e aí o cara fala, dá licença, mas em que lugar de BH você pensou em sediar o escritório? Eu estou falando nada a ver com essa pergunta, mas depois você tem a percepção de que ele queria entender se eu seria capaz de voltar exatamente do mesmo ponto que eu parei. Porque isso traz uma segurança do processo. Caramba, que teste. Ele sabe o que ele está falando. E aí eu só fui ser uma semana depois, tá? Passou no teste? Eu suei, passei. Eu suava que nem um cabrito. Mas eu acho que isso é muito legal, né? Quando a gente entende que a bagunça não necessariamente é um erro. Ela pode ser um grande acerto, Sim. desde o momento que você esteja falando a sua verdade embasada nos seus valores, né? Então isso é legal. Mas quando a gente fala assim de planejamento, de estar organizado, é pra gente saber para onde... Tem que ter um caminho. Eu tenho que Amém. saber para onde eu tô indo. Não, Né? planejamento sempre, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô cortando planejamento. É pra Planejamento saber para onde eu tô premissa. indo. Vamos Aí, falar de um processo que prevê a bagunça, mas é um processo que tem um Exato. caminho. Um caos organizado. Exato. Basicamente é isso. E Tamara, por favor, suas considerações. Ai, gente, obrigado pelo convite. Foi um prazeraço, assim, conhecer todos vocês. Eu adorei o papo, independente de ter roteiro ou não, eu fiquei assim, ai, gente, querendo anotar os ensaios. E eu tenho uma história também muito boa sobre quebra de roteiro, que foi uma vez que eu fui convidada para palestrar num evento, era um evento de fotografia e design. Qualquer evento que não seja de design, ele fica num quartinho, vamos ser sinceros, é isso. Então eu estava preparada para ir para um painel, uma coisa ali que tem no máximo 100 pessoas. E aí eu lembro que eu cheguei no evento meio atrasado, que eu estava em outro evento, e aí o dono do evento falou assim, não, então você entra em 5 minutos. Eu falei, beleza, onde que é a sala? Ele, não, o palco principal. Aí o palco principal. Quantas pessoas mesmo tem? Ele, 1000. Eu falei, 1000 pessoas, é isso. Tá tranquilo. bolso. Você já Alguém tem colhiram aqui na lente aqui, ó, e vamos, e foi a melhor palestra que eu já dei. Então, assim, gente, abrace o caos. Eu acho que a vida é isso. É dançar conforme o caos, né? Então, de qualquer forma, olha, eu amei mesmo o nosso conteúdo, assim, foi perfeito, conte comigo, tamo aí.
Eu já dou minhas redes sociais? Ih, Eu já agora é a faço hora do merchandising, é a hora do negócio? merchandising. Rodolfo, você não Eu deu. falo no final. eu Ah, falo. então tá bom. É Itamara Ferreira em todas as redes sociais, gente. Sigam também o Lealtar, que é o meu projeto. Lealtar, como fala mesmo em português, essa palavra existe, eu juro. Em todas as redes sociais, principalmente no Instagram. E é isso. Muito obrigado, tá? Rodolfo quer fazer o momento merchandising? Aproveita É. agora. Meu Instagram Instagram e LinkedIn é a mesma coisa. Rodolfo P. Lopes. @Rodolfo P. Lopes. Você me acha Podemos no esperar Instagram. novos projetos, Rodolfo? Com certeza. Já tenho projetos aí na trilha. Se ela Nesse eu for- vou estar, na viu, esteira, Rodolfo? na Nesse eu vou estar, esteira, pode Se ela for esteira. convidada, eu vou excluir o podcast do ar. Na esteira. Prometo que eu vou estar. Olha, a promessa vai ficar gravada, então eu vou botar esse recorte. Ele vai pensar se vai te convidar, Ai, meu Itamara. Deus. Que tem um rancor. Qual é teu signo? Tem rancor, Câncer. tem rancor. Ih! Tá explicado. Babou, não vai ser convidada nunca mais. Né? Mas eu não Tá de boa. não manjo nada de Não, mas é tudo. isso. Beleza. Tá dentro. Mas, Foi, a gente tá né? de, Foi, mas tá a gente dentro. tá de bem, Tamara. Ai, que bom. Mas tá de bem, tá de bem. Glenda, por favor, suas considerações. Galera, foi muito bom estar com vocês hoje, essa gravação, né? Tá sendo num sábado, então tá Que um sábado delícia. muito gostoso. Chuvoso. É. Chuvoso, pequeno frio aqui Um dentro. pequeno frio aqui Os dentro. dedinhos. Tô tremendo. Mas eu tinha até assim, né, no momento do roteiro e tal, pensado algumas coisas e tudo, mas acho que na mensagem final eu quero trazer algo que eu tinha pensado, Por que eu acho favor. que vai fazer sentido com o que a gente acabou construindo aqui, né? Nosso inconsciente sempre trabalha junto, de alguma forma. Mas acho que uma das grandes lições, né, da minha carreira e que tem feito muito sentido para mim é a questão da confiança no repertório, né, como eu falei. Além disso, né, a construção de uma sensibilidade em relação ao outro, eu acho que, de alguma forma, isso é muito precioso, né, nas nossas relações, mas também nos negócios. E aí eu acho que, assim, total sinergia com essa história de, sair do roteiro e tudo, é que na carreira, na vida, no negócio, no ato de empreender, independente se você é CLT ou se você é, de fato, um pequeno empreendedor, mudar é possível e necessário, né? Mudar de carreira, mudar de cidade, mudar de história, mudar de campo de conhecimento, né? Eu acho que o mundo como ele está hoje, o mundo que a gente pode construir, ele é um mundo em que a gente pode ser flexível, né? Que a gente pode mudar, experimentar, arriscar. Então, acho que tudo que a gente conversou aqui tem um cadinho disso, né? Legal, obrigado, Glenda. Eu queria também deixar uma questão. Há 2 semanas atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ela me colocou assim: eu acho muito perigoso quando alguém fala sobre empreendedorismo e fala que é possível empreender mesmo na dificuldade. E aquilo me pegou num lugar. Eu falei, bom, deixa eu refletir sobre essa fala para eu não cometer o erro de fazer uma observação que seja incoerente socialmente falando, né? Porque eu sou de uma família pobre, então eu empreendi na dificuldade, mas eu posso ter o privilégio de ter conseguido, né? E aí eu fui entender, e o resultado do entendimento que eu tive foi o seguinte: sim, é possível, só que por muitas vezes a gente faz escolhas, e as escolhas são os reflexos do nosso futuro, né? Eu posso escolher morar numa casa confortável, bacana, ter uma vida bacana, morar num lugar bacana, e ter uma empregabilidade como CLT ou como concursado, e isso é maravilhoso. Ponto. Isso não é um problema, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso tirar o chapéu para um menino que sai desse lugar e vai empreender a partir de uma zona completamente desconhecida. E eu duvido, eu não consigo acreditar que outras pessoas não sejam capazes disso. É essa a grande questão. Não é que eu acredito que todo mundo é capaz, mas eu me coloco incrédulo em acreditar que eu tenha sido tão privilegiado a ponto de não poder esperar outras pessoas a fazerem isso. Óbvio, não de uma forma inconsequente, né? Existem meninas com filhos, existem homens com responsabilidade de ser pais, e eu não tive isso, eu estava livre ali. Então eu tinha uma liberdade muito maior, né? Óbvio, né? A gente precisa olhar para a sociedade e entender que existem pontos ainda a serem trabalhados. Mas empreender sobre acreditar no que você faz, acreditar no futuro que você quer para o seu próprio filho. Eu quero ter um filho.
E eu quero que meu filho venha para um futuro diferente do que eu vivo hoje. Então eu preciso lutar por isso. Não é sobre mim. A luta não é sobre mim. A luta é sobre o outro. Né? Então acho que essa reflexão me colocou nesse lugar. Assim, eu queria compartilhar isso com vocês também. Tá? Muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo!